Amém. Livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 31 ao versículo 33. Êxodo 25, 31 ao 33. Êxodo 25, 31 ao 33. Segundo livro da Bíblia, esse é tranquilo de achar. Êxodo 25, 31 ao 33. Amém, os irmãos? Palavra de Deus diz assim, eu peço a sua atenção. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará o candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, os seus botões e as suas flores formarão com ele uma só peça. Dos seus lados sairão 6 hastes, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices, com formato de amêndoas, um botão e uma flor. 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Amém? Bíblia aberta, feche os olhos, a sua atenção para orarmos. Deus, em nome do Senhor Jesus, é a tua palavra que lemos. Nós cremos, ó Deus, que ela é verdade para iluminar o nosso coração. Que o Senhor possa falar mais uma vez conosco neste lugar. Eu coloco a minha vida, Deus, à tua disposição, para que o Senhor me use com graça, com clareza, com ousadia, Deus, na exposição do teu evangelho. E que o teu povo, ó Deus, que me escuta, esteja atento à tua voz. Que haja aqui, Deus, um ambiente de graça, de paz, de quietude, para que possamos ouvir a tua maravilhosa voz. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, dê um aplauso ao Senhor aí quando você se ajeitar. Serei rápido, a sua atenção, olhe para cá. Amados, eu falo ao coração de vocês hoje sobre este tema, iluminados que iluminam. Desde que retornamos os cultos, eu me propus a fazer reflexões da pandemia, e eu tenho falado muito em torno dessas histórias ali do deserto, dessas histórias a caminho da terra prometida. Meus queridos, eu me lembro da minha infância, pensando sobre este tema. Os meus pais, a casa que eles moram até o dia de hoje, é uma casa dessas antigas, construída há mais de 20 anos, e ela é uma casa relativamente grande. E o meu pai fez ali um corredor comprido, com aqueles quartos grandes, e com aquela sala grande. E eu me lembro de, quando eu tinha ali por volta dos 7 a 8 anos, eu tinha aquelas manias de criança, de andar pela casa com as luzes apagadas, para provar para mim mesmo que eu tinha a capacidade de conhecer o lugar que eu estava andando. Eu tinha esse costume. E eu me lembro de uma experiência em particular, porque ela me marcou bastante, que um dia eu me propus a sair da cozinha, apaguei todas as luzes, e quando eu estava para adentrar nesse corredor, eu errei o vão, a entrada, e eu dei de cara com a parede. E eu bati o meu nariz contra a parede. E a batida foi tão forte, irmãos, que o meu nariz sangrou na hora, a ponto de que ficasse uma marquinha de sangue, pequenina ali. Eu me lembro de, durante ali a minha infância, eu me utilizar daquela marquinha na parede para observar o meu crescimento. Eu encostava o nariz lá e eu ia percebendo o quanto que eu estava crescendo. Essa história, ela pode ter o seu teor cômico, mas, de fato, irmãos, os homens são assim. Muitas vezes, meus queridos, os homens, eles têm sim a luz disponível, a saber, a luz do mundo. Mas muitas vezes, ainda tendo a luz do mundo, nos aventuramos, ou preferimos nos aventurar, acreditando que vale mais a pena andar na escuridão.
acreditando, meus queridos, que está sob controle, acreditando que a gente vai conseguir andar nas trevas, até, como aconteceu comigo, toparmos de frente com alguma parede e percebermos a tolice que cometemos ao deixarmos de observarmos a luz do Senhor. Meus amados, Deus sabe o quanto a luz é importante. Esse é um princípio bíblico. Eu não sei se você já observou, mas o primeiro haja da criação, no livro do Gênesis, capítulo 1, ali no versículo 3, é haja luz. Ou seja, o primeiro haja fala exatamente de iluminação. Eu gosto muito quando Tiago, na sua carta, no capítulo 1, ele vai chamar Deus de um dos nomes que eu mais gosto, acho muito bonito. Ele chama Deus de o Pai das luzes. Eu acho isso fascinante. Meus queridos, sim, luz é fundamental. Luz aponta para Cristo. Luz é Cristo. Luz é imprescindível. E é disso que eu vos falo. É por isso que eu quero abordar esse tema. Porque uma das instruções que Deus deu a Moisés sobre o tabernáculo, ou sobre os utensílios do tabernáculo, é que lá dentro do lugar santo houvesse um candelabro. Sim, um candelabro se assemelha com esta figura. Talvez você conhece também o termo no hebraico, se chama menorá. Amados, eu te lembro rapidamente o que estava acontecendo para quando Deus disse a Moisés construir um candelabro, a saber, o tabernáculo. Meus amados, o povo era escravo no Egito, vieram as 10 pragas, Moisés estava à frente do povo, o povo sai do Egito, das mãos de Faraó, eles atravessam o Mar Vermelho, e eles param no deserto de Sim. Qual deserto? Deserto de Sim. Lá no deserto de Sim, haviam muitos montes, um deles, a gente não sabe hoje qual especificamente, mas um deles tinha o nome de Sinai. Moisés sobe até o Sinai, o povo fica na base, no pé do monte, e lá no alto do monte Deus começa a falar com Moisés. Deus começa a entregar para Moisés as leis, leis civis, leis morais e as leis cerimoniais. Nessa etapa das leis cerimoniais é quando Deus vai falar do tabernáculo. Tabernáculo esse que deveria ser desmontável. Ele tinha algumas peculiaridades, algumas especificações. Eu trouxe hoje, domingo eu falei, mas hoje eu quis trazer para que você entenda um pouco mais sobre como ele foi construído. Ele tinha esse formato e ele tinha um muro que era uma espécie de cortina. A Bíblia dá todos esses detalhes de que tipo de pano que deveria ser, quais madeiras que deveriam ser utilizadas e quais os desenhos que deveriam ter enfeitando o tabernáculo. Quando você entrava ali na porta do tabernáculo, você se deparava, o primeiro utensílio que você via, que também foi fabricado, é aquele altar de bronze. Quando você passava do altar de bronze, você se deparava com a pia de bronze, que era onde os sacerdotes se lavavam depois de fazer o sacrifício. Note, meus irmãos, que todos os utensílios que estão fora da tenda são de bronze. Mas agora a gente vai lá para dentro da tenda, para a gente descobrir um pouquinho o que tem lá dentro. A próxima figura para nós. Lá dentro da tenda, a gente tem os seguintes utensílios. Ali à direita, nós temos a mesa dos pães da preposição. Ali no meio, nós temos o altar do incenso. E à esquerda, nós temos o candelabro. De frente ali, nós temos ali o famoso véu do templo que se rasga. E lá dentro, no lugar santíssimo, é onde está a arca da aliança. Meus amados irmãos, portanto, Deus deu, pode deixar essa figura por favor, Deus deu a ordem de cada detalhe, cada matéria-prima que deveria ser usada, e cada objeto tem um propósito muito específico. Alguns propósitos são explícitos, são propósitos claros. Por exemplo, o propósito explícito do candelabro é para iluminar o lugar. Parece óbvio, mas é exatamente para isso. Pense num lugar completamente fechado, sem janela, todo cercado ali
certamente era um ambiente bastante escuro, sem nenhum acesso de luz solar. O candelabro, então, primeiramente, ele tinha um propósito de iluminar o lugar. Mas fica a pergunta, será que era só isso? O que mais que o candelabro nos comunica? Simbolicamente, o que ele fala conosco nos dias de hoje? Eu abro um parênteses, meus irmãos, para lhe dizer que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 5, ele vai dizer que o tabernáculo, olhe para cá, ele era uma sombra. Esse tabernáculo, ele era uma sombra de um tabernáculo celestial, ou seja, o tabernáculo era o reflexo de algo que existe no céu. Amados, a minha sombra, ela não sou eu, ela é apenas um reflexo, ela é apenas a representação de algo muito maior. Portanto, o tabernáculo que foi construído por Moisés, muito embora fosse muito importante, ele era apenas uma sombra, ele era apenas um símbolo para nós. Para nós ele é um símbolo não físico, ele é um símbolo espiritual. Ou seja, tudo que envolve o tabernáculo para nós hoje, como igreja de Cristo, tem um simbolismo. Por que eu estou frisando isso? Porque você nunca vai ver aqui, eu espero que não, uma arca da aliança. Você nunca vai ver aqui um candelabro. Você nunca vai ver aqui um cajado na minha mão, para trazer uma figura do cajado de Arão, por exemplo, que estava dentro da arca. Você nunca vai ver essas coisas, porque todas essas coisas, conforme a Bíblia diz na carta aos Hebreus, foram cumpridas em Cristo. Elas vão culminar em Cristo, elas vão apontar em Cristo, e em Cristo essas coisas são consumadas. Portanto, a nossa fé, agora ela sai dos símbolos e dos objetos, e agora ela vai para a pessoa de Cristo, onde ela está inabalável, sem a necessidade de nenhum tipo de objeto. Meus amados, eu volto para o candelabro, porque eu preciso lhe dizer que além dele iluminar, ele nos ensina muitas coisas. E eu quero falar apenas de 3 aqui, rapidamente. Primeira coisa que você precisa ter na sua mente é a figura do candelabro. Trata-se, sim, de um objeto que tem ali um castiçal central, e saem mais 3 de um lado e 3 do outro, e ele tem o propósito único de que se coloque azeite ali no alto, e as lâmpadas sejam acesas. Então, é essa figura que eu quero vos falar. Então são 3 pontos, 3 coisas que o candelabro nos ensina. Olhe para cá. As 3 coisas são manutenção, testemunho e esperança. O candelabro, aqui nessa noite, aquilo que eu quero vos falar, além de tudo que ele representa, eu quero falar apenas dessas 3 coisas: manutenção, testemunho e esperança. Vamos para o primeiro, manutenção. Amados, a maioria aqui dos irmãos da igreja sabem que recentemente nós passamos por uma manutenção elétrica aqui em nossa igreja. Fizemos muitas mudanças, trocamos fiação, muitas coisas. Muito embora a igreja estava funcionando ok, a gente sabia que com a fiação antiga que tínhamos, nós estávamos correndo risco. Em algum momento, se não houvesse uma manutenção, a gente corria seríssimo risco. E aí, eu vou para o livro do Êxodo, capítulo 27, se você permaneceu com a sua Bíblia aberta, você vai ler comigo, 27, 20 e 21, diz assim, 27, 20 e 21, ordenarás aos filhos de Israel, que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para manter a lâmpada acesa continuamente, na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as manterão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel pelas gerações. Olhe para cá. Deus, Ele manda construir o candelabro, mas Ele dá a seguinte ordem: vocês vão construir, vão fabricar o candelabro, mas vocês devem manter o candelabro aceso e renovarem o azeite do candelabro todos os dias, para que as lâmpadas jamais se apaguem. Olhe para cá. Amados, o candelabro,
conforme o texto que lemos lá no capítulo 25, ele era de ouro batido. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas o ouro batido significa pegar um ouro puro e ir batendo nele até esculpir numa peça de ouro puro aquele candelabro. Esse candelabro, ele tinha nele 1 talento de ouro, isso significa 30 quilos de ouro puro. Ou seja, meus queridos, era uma peça belíssima, era uma peça valiosíssima. Mas mesmo sendo uma peça belíssima e valiosíssima, se os sacerdotes não acendessem as lâmpadas todo dia, ele não servia para nada, ele era apenas um enfeite. Eu começo aqui fazendo a aplicação sobre a manutenção nas nossas vidas. Primeiro eu começo falando como igreja aqui no Industrial. A nossa teologia neste lugar pode ser uma teologia boa, pode ser uma teologia belíssima, e eu creio que é. A nossa forma de organizarmos a igreja, organizarmos o nosso culto, nos preocuparmos com o horário, a nossa forma de investirmos os nossos recursos, a nossa forma de melhorar o nosso ambiente, meus irmãos, pode estar tornando a nossa igreja valiosíssima, belíssima. Mas, meus amados irmãos, se cada um de nós que compõe o corpo dessa igreja não se propor a diariamente acender a lâmpada que lhe cabe, nós só teremos beleza e não teremos propósito nenhum, seremos inúteis para o reino. Eu falei como igreja, mas eu quero falar como indivíduo também. Meus amados, pouco adianta termos uma linguagem religiosa, sabe, paz do Senhor, varão, amém, eu profetizo, eu declaro. Pouco adianta, meus irmãos, estarmos no tabernáculo semanalmente, conhecermos as músicas e os textos. Pouco adianta, meus irmãos, estarmos como o candelabro está, próximo à presença, se toda manhã não acendermos as lâmpadas, limparmos o que restou do último acendimento, colocarmos azeite novo e fresco, pouco vai adiantar. A limpeza aqui, meus queridos, fala do quê? O fato de limpar para colocar azeite novo, fala de reflexão, fala de sondagem do próprio coração. Existe uma necessidade urgente nos dias de hoje, de uma avaliação do próprio coração, de dizer ao Senhor: Deus me limpa, Deus me lava, Deus me perdoa os meus pecados, pecados diretos, indiretos, limpa tudo para que o azeite fresco venha sobre a minha vida. Depois de limpar, é a hora de dizer, porque você sabe na Bíblia que o azeite representa o Espírito Santo. É a hora de dizer: Senhor, eu já me arrependi, Senhor, eu já, Deus, abri mão, já renunciei das minhas práticas, portanto, derrama azeite, me renova, me purifica. Manutenção. Se nós não fizermos manutenção, a lâmpada vai apagar e não teremos propósito algum. Vamos para o segundo, testemunho. Como eu já disse, irmãos, o lugar, ele era escuro. Obviamente, o candelabro, ele está lá para quê? Para que quando o sacerdote entrasse lá, ele conseguisse visualizar e se locomover ali, sem trombar em nada, não é isso? Não é isso? Ele precisa dessa luz para poder se movimentar ali dentro. Então, meus queridos, por conta do candelabro, é que o sacerdote consegue enxergar a mesa dos pães. Na mesa dos pães, tinha 12 pães, cada pão representando uma das 12 tribos de Israel. E era dessa mesa que o sacerdote comia. Era por conta do candelabro que o sacerdote enxergava o altar do incenso. O incenso, meus irmãos, era para perfumar o ambiente. Ou você se esqueceu o que acontecia lá fora? Lá fora acontecia sacrifício. Lá fora, meus irmãos, tinha um altar e os animais eram mortos. Imagina o cheiro disso lá fora. Então o incenso era para embelezar, era para perfumar o ambiente. E o sacerdote só via o altar do incenso por causa do candelabro. Era por conta do candelabro que o sacerdote via o caminho para o lugar santíssimo, para a presença de Deus. Senão ele não achava o santo dos santos. Portanto, meus queridos, sustento, perfume e presença só podiam vir porque o candelabro estava lá. E aí a gente conversa um pouquinho, rapidinho. O candelabro fala de testemunho.
O candelabro fala de apontar caminho. O candelabro fala de iluminar para o outro. Amados, Deus nos chama nesse mundo de trevas para que possamos iluminar a mesa dos pães, mostrando às pessoas que o Senhor tem alimento não apenas para o corpo, mas para mostrar às pessoas que Jesus Cristo tem um alimento, que quem comer dele jamais tornará a ter fome. Nós precisamos aprender com o candelabro e mostrar às pessoas a mesa dos pães. Deus nos chama nesse mundo de trevas para que possamos iluminar o altar do incenso, mostrando às pessoas que, embora lá fora esse mundo fede, esse mundo é tenebroso, quando o candelabro ele ilumina o caminho do incenso, é mostrando para esse mundo que o Senhor ele tem perfume, ele tem beleza, ele tem cor. A vida não é cinza, não é depressiva, sem cheiro e sem graça, mas o candelabro aponta para o altar do incenso, mostrando que há sim perfume perto de Deus. Por último, Deus nos chama nesse mundo de trevas, para que possamos iluminar o caminho do Santo dos Santos, mostrando às pessoas que Deus é real, o Deus de toda a terra está vivo pelos séculos dos séculos, e Ele está acessível no Santo dos Santos, porque o véu do templo se rasgou, e o candelabro aponta para lá. O candelabro significa que eu e você precisamos dizer ao mundo: vá até a presença de Deus, existe caminho, existe acesso através de Jesus Cristo. Testemunhe, irmãos. Sem testemunhar significa que não fomos iluminados. Ao contrário, irmãos, como Jesus disse, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se nós não apontarmos para a mesa, se nós não apontarmos para o incenso, se nós não apontarmos para o lugar santíssimo, nós não somos candelabro neste mundo. Por último, para encerrar, manutenção, testemunho e esperança. Você prestou atenção no texto que lemos lá no começo? Aparece uma flor aqui. Diz que o candelabro deveria ter o formato de amêndoas. Sim, o candelabro, ele se parecia com uma planta. Aqui tem toda uma descrição, falando desses botões da flor, falando da amendoeira. E isso para nós é significativo. Por que não outra planta para que o candelabro parecesse? Mas o candelabro vai parecer logo com a amendoeira. Por que, meus queridos irmãos? Eu preciso primeiro chamar a atenção para uma coisa. Você sabe que em todo o mundo existem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Ou seja, na primavera nasce e no inverno morre. Ou seja, a primavera é vida e inverno é morte. Eu não sei se você sabe, mas nas regiões onde tem amendoeira, ela é diferente de qualquer uma outra planta, porque a amendoeira ela floresce não na primavera, ela floresce no final do inverno, para anunciar que a primavera está chegando. A amendoeira, ela tem esse detalhe específico, só ela floresce. Quando as pessoas olham para ela, elas sabem que o inverno está acabando e que a primavera está brotando. Por que que o candelabro é uma amendoeira? Ora, esse povo passou séculos escravos no Egito. Foi um longo e terrível inverno, morte, dor, sem cor, sem vida. O candelabro com a figura da amendoeira é Deus dizendo para eles: o inverno acabou, a primavera está chegando, as flores vão brotar, o sol vai voltar a raiar. O candelabro é Deus dizendo: a esperança voltou. Eu concluo essa minha fala, porque talvez tem gente aqui nessa noite, vivendo um longo e terrível inverno, como o povo de Israel. Tempos sombrios, mas eu chamo a sua atenção para o que Jesus disse em João capítulo 8. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Amados irmãos, esse texto nos aponta para Cristo e é uma chamada para essa luz que anuncia a primavera.
Ele nos ilumina aqui hoje. Ele nos ilumina aqui hoje para que possamos iluminar a outros. Nesses tempos difíceis, Deus nos chama para a manutenção, para o testemunho, para a esperança. É o que nós iremos levar aqui nessa noite. Eu quero te convidar a ficar de pé, que eu quero orar por você nessa palavra em nome de Jesus. Feche seus olhos. Irmão Helios. Feche seus olhos. Eu quero orar essa palavra ao seu coração. Depois nós vamos cantar um verso, orar, ir embora para casa, para viver isso aqui. Eu creio, irmãos, eu creio nessa palavra que é viva, que é eficaz. Deus, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração aqui nessa noite. O Senhor nos chama, Deus, para esse tempo, o tempo da manutenção. Quem sabe, Senhor, tem pessoas aqui nessa noite que têm deixado, ó Deus, de renovar o azeite. Quem sabe, Senhor, tem pessoas aqui nessa noite que as lâmpadas já se apagaram. Existe beleza, é ouro puro, é ouro batido, mas se tornaram inúteis porque não há luz, não ilumina. Ah, Senhor, essa é a noite do Senhor derramar azeite sobre nós, para que as lâmpadas apagadas voltem a brilhar. Essa é a noite também, Deus, de testemunho, de sairmos daqui iluminados para iluminar, de sairmos daqui para apontarmos para esse mundo tenebroso, esse mundo que vive em trevas, dizendo: existe uma luz que brilha, existe pão na presença, existe perfume do incenso, e existe o Santo dos Santos, onde a gente pode se encontrar com o autor da vida. Ah, Senhor, levanta missionários, missionárias, pessoas, ó Deus, que vão anunciar o Teu Evangelho, pessoas que vão se encontrar, ó Deus, com outros que estão em trevas, e dizer para elas: você conhece Jesus? Você já ouviu falar do Evangelho? Ah, Senhor, saiamos daqui para viver isso, Pai. E quem sabe por último, Deus, tem pessoas que entraram aqui hoje, Deus, suplicando por esperança. Esperança. Ah, Deus, o inverno tem sido rigoroso para muitos. Tem sido uma vida sem cor, sem graça, sem brilho. Ah, o sol se escondeu. Ah, Senhor, que as amendoeiras comecem a brotar aqui nessa noite, anunciando que a primavera vem. Lá para Xuriandalá, Bassuriandalás. Ah, Deus, flores, flores no casamento, flores na família, flores no trabalho, flores no ministério, flores, flores mostrando que vem a primavera. Vem, vem, vem. Traga luz, Senhor. Tu és a luz do mundo, Senhor. Adore ao Senhor no seu lugar, adore ao Senhor. Diga isso. Você veio para isso, você veio para isso. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Eu vim para te adorar, Senhor. Ah, Senhor. Mais uma vez, vim para adorar-te. Vim para prostrar, vim para te dizer, totalmente
com seus olhos fechados, põe a mão na altura do seu coração. Deus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos nessa reunião. Nós chegamos ao final dela com a certeza de que foi o Senhor que nos trouxe a este lugar. O Senhor tinha um encontro marcado conosco aqui nessa noite, Pai. Ah, Deus, eu entrego essa vida nas Tuas mãos. Toma esta mulher, este homem, esta criança. Toma esta família, esse jovem, esse adolescente. Toma-nos, ó Deus, nos Teus braços, Pai. Os tempos são maus, Senhor. São dias de sofrimento, Pai. Mas Tu és aquele que tem o bálsamo, o remédio, a cura. Ah, Senhor. Toma, Deus, nas Suas mãos, Pai, as nossas causas, as nossas necessidades. Toma, Deus, nas Tuas mãos a nossa vida. Guarda-nos, ó Deus, esconde-nos, ó Pai, como a menina dos Teus olhos, Senhor. Debaixo das Tuas asas, nós estamos seguros, Pai. Deus, eu oro Te pedindo, que o Senhor nos leve em segurança, que o Senhor nos livre, ó Deus, do mal, que o Senhor nos guarde, ó Deus, nesses tempos difíceis. Ó Deus, eu oro pelas famílias, pelos casamentos, eu oro pelas crianças, pelas pessoas do grupo de risco, eu oro por essa igreja, por este lugar, por este povo, Pai. Cobre-nos, ó Deus, com o Teu manto, com a Tua graça, com a Tua vida, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Com as Suas mãos estendidas, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre a sua vida, a sua família, sobre a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Se você crê nisso, diga amém. Diga assim: eu vou sair daqui para fazer manutenção, para testemunhar e para ter esperança. Aplauda ao Senhor.